Voltei, gente. Eu não fiz o show do Michael Jackson, que ia ter um acidente aqui, né? Mas enfim, eu tô que nem a Senhora do Destino na sessão da tarde, sempre aparece. Então eu voltei, só que agora para falar de direitos humanos. Não mais de direito internacional, uma pena. Mas direito internacional todo mundo já gravou no coração. E agora a gente vai entender as características dos direitos humanos. Professora, por que as características? Porque a OAB gosta e a gente precisa entender. Sem entender isso, vai ser difícil entender direitos humanos, ok? E uma característica dos direitos humanos é que ele é expansivo. Que todo mundo fala, mas eu não gosto dos direitos humanos. Eu falo, você acha que devido ao processo legal é algo importante? Acho. E o direito a nome? Também. E a nacionalidade? Também. Então fala, meu bem, direitos humanos está na sua vida, você querendo ou não. Ok? Essa característica expansiva dos direitos humanos é justamente essa de estar em todos os lugares. Ele é praticamente onipresente. Ok? Então, ele tem essa característica expansiva, ele é voltado para o universalismo, ou seja, a tendência dos direitos humanos é estar em mais locais, ou seja, estar agregando aí como um seio universal de direitos humanos, e tem como pilar a dignidade da pessoa humana. Okay? Todo mundo ama a dignidade da pessoa humana. Meus alunos adoram a dignidade da pessoa humana na prova. Né, professora, minha nota e a minha dignidade da pessoa humana não tem nada a ver com a nota da prova. A dignidade da pessoa humana foi e é um grande debate nos direitos humanos. É aquilo para viver com dignidade. Não é uma ideia de sobrevivência, como muitas pessoas pensam, mas viver com dignidade. É isso que os direitos humanos têm hoje. Além disso, os direitos humanos, eles precisam estar positivados? Não. Característica dos direitos humanos, princípio lógico. E a gente tem aí vários instrumentos no direito internacional e também no direito nacional. E a OAB já cobrou. O que eu tenho que ler antes da OAB? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Da onde veio a Declaração Universal dos Direitos Humanos? ONU, 1948. Porque os direitos humanos são um pilar da ONU, porém, a Carta da ONU de 45 não falou. Direitos humanos são 2 pontos. Isso veio posteriormente, com a Declaração Universal de Direitos Humanos. E, a partir dali, nós tivemos uma positivação dos direitos humanos naquela característica que eu falei para vocês, no primeiro round, como o professor João falou, né? Que é a questão do direito internacional dos direitos humanos. Convenção cai em direitos humanos. Qual convenção que eu tenho que saber? Direitos civis e políticos. A OAB, em 2 provas passadas, foi perguntar se o direito à carta pessoal era um direito humano, a inviolabilidade da carta. E é. Por quê? Porque está na convenção, o que é como é chamado de Protocolo dos Direitos Civis e Políticos de 66. E eu tenho o Protocolo dos Direitos Sociais e Culturais, também do mesmo ano. Esses 3 instrumentos, Declaração Universal e os 2 protocolos, são chamados pela doutrina e já caiu não só na OAB, mas também nos concursos públicos, Carta Internacional dos Direitos Humanos. Então, se perguntar isso, a Carta Internacional não é a Carta da ONU, ok? É a junção desses 3 instrumentos. E o que mais despenca na OAB, né? Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Sempre tem uma questão. Quer dizer, faz 2 provas que não caiu, então grandes chances de cair. Como é composto o Sistema Interamericano de Direitos Humanos? Gente, vocês precisam acordar. Vai ter sorteio do celular daqui a pouco, todo mundo animado, né? Domingo é a prova, depois da prova é aquele alívio, Netflix na veia, para dar aquela relaxada, aí vai ver o gabarito, depois vai lá e comemora. Então, vamos lá, estamos quase, ok? Vocês estão guerreiros, estão chegando o dia inteiro aqui estudando, batalhando para a aprovação de vocês. Vocês merecem a aprovação. Sistema Interamericano, Comissão Interamericana de Direitos Humanos e Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso faz parte do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que vem da onde? Da OEA. Lembra do segundo grito que vocês deram?
Organização dos Estados Americanos, que foi criada em 1948. Ali eu tenho a carta. Como que eu vou constituir uma organização? Meio carta. Isso é um instrumento jurídico, tá certo? E a OEA, nesse seio da OEA, eu tenho a constituição da comissão e posteriormente da corte, que é criada com a Convenção Americana de Direitos Humanos. A Convenção Americana de Direitos Humanos, eu recomendo fortemente que vocês tenham contato com ela, porque a OAB gosta. Tá bom? Artigo 4º é o direito à vida na Convenção Americana de Direitos Humanos e teve a comemoração da erradicação da pena de morte. Então, se a gente tiver um examinador bem ligado nos direitos humanos, talvez caia uma questão nesse sentido. Quem pode acessar a corte? E a OAB pergunta isso. Que a gente fica animado, fala, nossa, eu estudei humanização do direito internacional, o indivíduo como sujeito do direito, ele pode? Não pode. Não pode. O indivíduo vai acessar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ok? É que eu não tenho uma lousa aqui. Se tivesse uma lousa, a gente ia mostrando para vocês. Indivíduo acessa a comissão. Ok? Se a comissão entende que o Estado deve ser responsabilizado por uma violação de direitos humanos, ela vai fazer, então, um informe. Só que a comissão não tem uma sentença, é recomendação. Então, prestem atenção nisso que a OAB gosta de jogar. Ela vai lá e faz isso. E o Estado, se ele não cumprir, ela faz um relatório chamado Relatório 50, que é como se fosse uma petição. A comissão acessa a corte. E tudo isso para responsabilizar o Estado. Não é indivíduo versus indivíduo. É indivíduo versus o Estado. Tudo bem? Brasil já foi condenado? Já. Vocês sabem um caso que todo mundo ama, e é da comissão e não da corte? Maria da Penha. A Maria da Penha foi um caso na comissão, não na corte. E o Estado brasileiro não se manifestou durante o trâmite na comissão, só que recebeu recomendações. Uma delas, uma legislação específica para cuidar da violação em relação à mulher no âmbito doméstico. E aí, o que veio depois? Lei Maria da Penha. Então, o direito internacional dos direitos humanos está no nosso ordenamento, pulsando ali. Em relação à corte, o caso recente que o Brasil foi condenado foi o caso Vladimir Herzog, ok? Então, eu tive aí uma violação que foi a questão do jornalista. Então, eu tenho liberdade de expressão, crimes contra a humanidade, que não faz parte da competência da corte, mas ela se utilizou, e a questão do direito à vida. Fazenda Brasil Verde já perguntou. A OAB já perguntou sobre casos específicos. Questão de trabalho escravo. Então, é bom, nós não fomos muito ainda, né? Nós não temos muitos casos na corte. Na comissão, nós temos vários, né? O Brasil já sofreu recomendações aí a rodo na Comissão Interamericana. Mas na corte é bom vocês aí darem uma olhada nos casos em que o Brasil foi condenado. Tudo bem? Então, o sistema interamericano funciona assim. Só que a OAB é tão específica e gosta tanto do direito internacional dos direitos humanos que pergunta a diferença entre o sistema interamericano e o sistema europeu. Mas, pelo amor de Deus, tanta coisa para eu estudar, vou ter que saber agora do outro continente? Calma, a diferença é pouca. Primeiro que a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 1950. E ela era constituída, esse sistema era constituído de uma comissão que nem o sistema interamericano, mas não é mais. Hoje, eu só tenho Corte Europeia de Direitos Humanos, não existe mais comissão. E se então tiver uma questão falando, porque o sistema interamericano é parecido com o sistema europeu, você fala, tudo bem até aqui, possuem ambos comissões. Errada. A Corte Europeia só funciona ela sozinha. Tudo bem? E eu tenho um outro sistema, que é o Sistema Africano de Direitos Humanos. Isso, os três, compõem os sistemas regionais de direitos humanos. Tudo bem? E o que eu falei da ONU? Sistema onusiano ou universal. Então, a gente falou na primeira parte de uma corte, Corte Internacional de Justiça. Ela cuida de direitos humanos? Vamos acordar, galera. Cuida ou não cuida de direitos humanos a Corte Internacional de Justiça?
Não. A Corte Internacional não cuida de direitos humanos, não é parte dela. Pode acontecer de ter questões transversais de direitos humanos? Sim. Então, se tiver lá Corte Internacional de Justiça e Direitos Humanos, você já começa a olhar torto, ok? Corte que cuida de direitos humanos. Os 3 sistemas regionais que possuem cortes internacionais de direitos humanos. Agora, se eu tenho esses 3, o que faz, então, o Tribunal Penal Internacional? Porque o Tribunal Penal Internacional pode cair tanto na nossa matéria de agora como na anterior. O Tribunal Penal Internacional vai responsabilizar indivíduos por graves violações de direitos humanos. Então, eu tenho crimes contra a humanidade como competência, gravem no coração, crimes de guerra, crimes de agressão e genocídio, tudo bem? Então, é nessa parte. Se tiver uma outra criação ali, não é uma questão relacionada ao Tribunal Penal Internacional, beleza? Que questão a OAB agora gosta quando a gente fala de direito interno? Sabe os estatutos? Estatuto da Igualdade Racial, Estatuto do Idoso e Estatuto da Pessoa com Deficiência. Leiam, saibam do que se trata. Essa questão do idoso ter preferência tem uma questão relacionada ao Estatuto do Idoso. E a OAB gosta disso. Estatuto da Igualdade Racial, que já caiu. A questão da história da África tem que ser ensinada nas escolas. Isso diz o Estatuto e a OAB perguntou. E a questão de acessibilidade nas escolas? Se eu tenho que ter nas escolas públicas ou privadas acesso para pessoas deficientes. Precisa? Precisa. E a pergunta ela era muito sutil, que perguntava se aquilo também se aplicava a entidades privadas. Então, como que eu faço essa diferenciação? Só se eu souber quem são esses estatutos. E na nossa Constituição, a gente tem relação com os direitos humanos? Total. Pega o artigo 5º. Tem uma relação direta. A primeira parte dele é uma cópia ali da Declaração Universal de Direitos Humanos, mas tudo bem. Um plágiozinho, né? Mas acontece. Sem ali uma referência. Mas a gente também tem outras questões relacionadas. Eu tenho o artigo 109. Quem lembra do caso da Dorothy Stein? Daquela senhora que, infelizmente, foi brutalmente assassinada, né? Ela foi considerada uma grave violação de direitos humanos, porque ela era considerada uma grande defensora de direitos humanos. Eu tenho aí uma questão relacionada à competência. A OAB já perguntou se eu posso deslocar uma competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Eu posso. Se considerado uma grave violação de direitos humanos, sim, sai da Justiça Estadual, vai para a Justiça Federal. Tudo bem? Questão de imigração. O Brasil passou por uma mudança no seu ordenamento jurídico em 2017 com a Lei de Migrações. Nesse caso, se eu tenho antes o Estatuto do Estrangeiro, isso muda. Então, o que mudou? O Estatuto do Estrangeiro. Antes, o Estatuto do Estrangeiro ele tinha uma visão negativa do estrangeiro. A Lei de Migrações ela é gigantesca. Trata de acolhimento também dos refugiados e dos migrantes, no geral. Eu não posso ter, por exemplo, expulsão coletiva, ok? E se eu tenho uma pessoa que teve o status reconhecido como refugiado aqui no Brasil, se ela tiver um parente até 2º grau, vocês tiveram aula com o professor Maia sobre parentes, né? Então vai se refletir aqui. Não eram parentes, né? Todo mundo ama parente, né? Adora ver isso na prova, porque já se identifica, né? Normalmente tem ali aquele crime passional também, se tiver no penal já, né? Professora Priscila? Sim? Sim, então. Eu posso permitir, eu devo permitir que haja aí um encontro familiar. Então, eu tenho que facilitar que o meu parente até 2º grau venha ao meu encontro. Imagina uma mãe que consegue aí o refúgio aqui no Brasil, ela pode pleitear que o filho dela receba a mesma proteção. É isso que significa. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Vocês estão precisando de um café? É. Sim, muito, né? Um café na veia, se precisar. Ai, professora, meu direito humano. Porque os direitos humanos aparecem sempre nisso. Mas eu também tenho uma outra questão relacionada às características dos direitos humanos, que todo mundo adora. Não tem hierarquia nos direitos humanos. Não tem.
Todo mundo quer que tenha, mas não tem. Por isso que eu tenho a colisão entre direitos. De um lado eu posso ter o direito à vida, do outro a liberdade de expressão. Se tiver a palavra colisão de direitos humanos, é isso que significa. E como é que eu resolvo isso, no caso concreto? Pelos princípios, ok? E também, qual deve ser mais acolhida naquele caso? É o direito à vida que eu devo assegurar sempre? Ou a liberdade religiosa? Eu tenho várias questões que a gente estuda como casos ali, né, relacionados a isso. Até onde tem o limite da liberdade de expressão? Como é que eu vou funcionar dessa forma? Então, essa é uma característica da falta de hierarquia dos direitos. E os direitos humanos são historicamente construídos. Então, se tiver lá características, historicidade, é isso que significa. Hannah Arendt falava para nós que os direitos humanos não são dados, mas são construídos. Porque é essa construção dos direitos humanos que nós vemos. Os direitos humanos hoje, como a gente reconhece, não são os direitos humanos que nós vimos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E ainda bem, porque é um direito evolutivo. Para vocês, boa sorte, arrasem na prova. Ok? Vocês merecem. É para passar, gente, é para passar. Muito obrigada.